Bom, pessoal, eu vou, antes de partir aqui para mixagem geral, eu vou só fazer uma observação aqui sobre a necessidade de um redutor de ruído. Para alguns tipos de locução, alguns tipos de gravação, pode ser interessante que o ruído de fundo ele seja diminuído. Isso no caso de não haver outros elementos, né? Ou tiver muito presente essa questão do ruído de fundo. Aqui, no caso, talvez nem fosse tão necessário, né, se não tivessem outros a não ser que não tivesse outros elementos, e aí isso pudesse ficar um pouco mais aparente. Mas toda gravação ela vai ter um certo nível, né, um certo ruído de fundo. Eu vou dar aqui um play só para a gente ouvir um Bom, pouquinho. cinema é memória. A gente pode partir desse ponto, tudo bem? A relação entre a cidade de São Carlos. A gente tem um ruído de fundo, mas ele é bem pequeno, ele seria até bem aceitável. Mas no caso dele estar um pouco maior, ou eu querer diminuir esse ruído, eu posso usar um plugin, um redutor de ruído. No caso, eu estou aqui usando o Noise Reduction da RX, o Isotope RX, o Elements, que é uma versão mais de baixo custo do plugin Isotope RX, que é o grande, é um dos plugins mais famosos de redução de ruído da Isotope. E esse daqui ele é o Voice Denoise, que ele já funciona muito bem para reduzir ruído de voz, né, de ruído de fundo em gravação de voz. Então, eu vou usar ele. Todo plugin de redução de ruído ele vai ter aqui um lugar onde a gente carrega uma amostra do ruído e aí ele vai usar isso como filtro para poder passar o áudio que está sendo processado e colocar e retirar, remover esse ruído de acordo com aquilo que a gente deu de amostra, né? Então, eu vou pegar aqui um trecho, né? Eu dou aqui um preview, só para ouvir, né? Se eu tô pegando um trecho de silêncio mesmo, que não tenha uma respiração, alguma batida, né? Que esteja realmente limpo. Esse aqui parece que tá ok. E eu vou colocar aqui o learn para ele aprender, né, esse ruído. Você vê que ele mudou aqui a curva, né? Esse aqui é a curva de referência do ruído dele. E aqui eu vou só pegar um trecho para gente ouvir, né, como é que Bom, ficou. cinema é memória. A gente pode partir desse ponto, tudo bem? E a gente vai comparando A aqui com o relação entre a bypass, cidade de São tá? Se a gente Carlos e coloca o o bypass, é como cinema estava antes. completam Sem o 124 bypass, é porque anos é como ficou agora em depois, 2021. tá? Bom, cinema é memória. A gente pode partir desse ponto, tudo bem? Eu poderia exagerar ainda mais ainda nessa redução de ruído e eliminar ela completamente, aumentando aqui o threshold e a redução de ruído, né? Bom, Só que qual que é o problema disso, cinema é né? memória. A gente pode partir desse ponto, tudo bem? A relação entre a cidade de São Se Carlos vocês e o perceberem, né, cinema ele tirou completam mais ainda o 120. ruído, né? Ele praticamente sumiu. Só que o problema é que isso daí pode comprometer a qualidade da voz, se não for nesse trecho que a gente está ouvindo, alguns outros trechos, porque muitas frequências aí provavelmente ele vai frequência que faz parte da voz, ele vai pegar também. Então é muito difícil que a gente consiga usar dessa maneira, tá? Então, sempre muito cuidado na hora de usar com exagero os plugins de redução de ruído ou de processamento, qualquer coisa que você vá tirar informação de frequência, né? Que você pode alterar o timbre da voz, porque pode ser que ele acabe tirando informações ou qualidade da gravação que a gente está fazendo, tá? Então, voltando ali, eu vou aplicar, né? Eu vou selecionar o trecho que eu quero, né? Geralmente o trecho que esteja com esse ruído de fundo que eu coloquei na amostra. Se for, né, todo o ruído de fundo tiver mais ou menos igual, eu posso, se tiver igual mesmo, né? Se estiver muito próximo, eu posso aplicar em toda a gravação, mas no caso eu posso também fazer por etapas, tá? Eu vou pegar aqui nesse primeiro trecho e se esse ruído estiver ok para usar no
no início da gravação, eu primeiro sempre dou, né, uma Vocês querem ouvida, que eu fale comparo sobre o como cinema em São que Carlos? estava antes, se estava Bom, ok, né, depois do preview, aí o render é quando ele vai aplicar nesse áudio aqui, né, então, vocês viram que eu estou usando aqui pelo Audio Switch, tá, eu não coloquei como insert no plugin, porque seria mais um plugin aqui para carregar essa pista e ocupar o processamento da máquina. Então, isso daí, por ele ser um plugin um pouco mais pesado, pode ser que a sessão acabe ficando muito lenta, ou às vezes você não consegue nem reproduzir ela. Então, é sempre melhor, para alguns tipos de plugins, a gente fazer o processamento em vez de colocar ela no insert, tá? Uma outra coisa que eu posso também, bom, eu faria isso aqui, né, esse mesmo processo, ao longo de todo o áudio que tiver com algum ruído de fundo que eu desejo eliminar, mas tem uma outra coisa que seria interessante fazer, que de utilizar alguns outros tipos de eliminadores de ruído, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos dessa versão do RX para eliminar outros ruídos.